Olá, tudo bem? Estamos de volta com mais um excelente... Gente, hoje vai bombar esse podcast aqui. Porque nós temos uma especialista, né? A Carolina Pimentel, da R5, que vai falar uma coisa muito importante para nós. Vai ter um papo muito bacana, muito saudável aqui sobre felicidade. Você é feliz? Carolina, obrigado pela aceitar em nome do EDEC aqui, muito obrigado pelo convite aqui de estar com a gente aqui, dividindo esse tempo e espaço aqui, né? Um tema muito bacana, um tema que me empolga muito, porque é uma luta já há muitos anos tá trabalhando em cima desse tema aí, felicidade. Mas antes, Carolina, queria, né, apresentar para o público aí quem é a nossa Carol, nossa participante do podcast bacana aqui do EDEC hoje aí. Prazer é meu estar aqui com você, trazendo esse tema tão relevante hoje dentro das empresas. Na verdade, na vida, né? Felicidade, a gente tem que olhar para o indivíduo. Vamos lá, vou falar um pouquinho quem eu sou. Isso, quem é a Carol, né? Que está aqui com a gente, que vai dividir um tema muito especial, né? Fica atento aí, não sai daí não, hein? Vai lá. Eu sou uma pessoa muito extrovertida, apaixonada por natureza. Sou mãe do André. André, manda um abraço, dá um beijo para André aí, olha só. André é maravilhoso da minha vida, amor da minha vida. Sou casada há 14 anos. O nome do maridão? Fabrício. Manda um beijo pro Fabrício aí. Fabrício. Isso aí. Sou apaixonada por esportes. Uhum. E essa é a Carol, né? A Carol que vai estar aqui sorrindo, fazendo piada, contando muitas coisas leves, né? E agora eu vou falar um pouco de quem é a Carol profissional. Isso, como é que foi você chegar gerente de operações da R5, né? R5, do Clube R5 Esportes. Isso. Bom, a minha história de vida, eu amo compartilhar a minha história. A gente tem que ter orgulho de contar a nossa história, né? Enfim, eu comecei a minha carreira estudando engenharia de produção. E aí eu estive dentro de grandes empresas diferentes, dentro da Petrobras, dentro da Vale, foi dentro da Mercedes-Benz. Então, eu passei por mineradora, petrolífera, indústria automobilística. E logo que eu saí da faculdade, eu decidi empreender. Então, eu abri um negócio de gelatos. Eu fui cuidar de uma franquia de gelatos. E por 7 anos, quase 7 anos... Gelatos é aquela sorvetes, picolés, açaí. Ai, que delícia, gente. Nossa. Tudo isso. Diretora, me deu uma assistência. Tem sorvete aí, não? E aí, só que foi um momento na minha carreira que eu não cuidava muito da Carol, pessoa. Né? Eu trabalhava muito, não tinha muito tempo de cuidar de mim até eu adoecer. Né? E aí, um momento que eu passei por uma crise existencial, acho que todo mundo passa por isso uma vez na vida. Eu passei recente, tá? Né? E eu comecei a indagar por que eu tô aqui nesse mundo, o que eu vim fazer no mundo, né? E esse questionamento me levou a pensar até em suicídio. Né? Nossa, chegou nesse nível? Chegou nesse nível. Pediu ajuda? Então, eu fui ajudada por uma profissional de educação física. E essa profissional, eu falo que ela me curou. Né? Então, acho que eu acabei usando a minha história, ressignificando a minha história. E foi quando eu entendi que o meu propósito de vida era nesse segmento. Ai, que legal. E foi quando eu decidi fazer toda a minha migração de carreira. Né? Eu comecei a fazer uma especialização em bem-estar. Lá atrás, o meu sonho era ser profissional de educação física. Eu não tive o apoio do meu pai, acabei indo para o lado da engenharia. E eu iniciei minha faculdade de educação física, mas a metade dela eu falei assim, não quero isso para minha vida, não quero ser professora. E aí foi quando eu fui para minha segunda especialização, que foi em psicologia organizacional e gestão de pessoas. E, ao mesmo tempo, eu estava entendendo que era um quebra-cabeça, não era só bem-estar. A gente precisava falar de felicidade, a gente precisava falar da saúde física, mas não só a saúde física. Tem várias coisas englobadas ali, né? Que é a parte holística, que a gente fala da saúde integrativa, né? E foi quando, de fato, eu me conectei comigo, fui entender quais eram os meus pontos fortes. Até então, eu só consegui olhar para os meus gaps. E aí, eu falei assim, cara, eu vou começar a estudar a felicidade.
tem tudo a ver com a minha história, né? E aí eu fiz eu ressignifiquei a minha história. Então, hoje, o meu propósito é não só cuidar dessas pessoas hoje no fitness, eu falo que o propósito é quando a gente passa a servir o mundo, usando os nossos talentos, os nossos dons, as nossas habilidades. E, ao mesmo tempo, tira essa coisa de olhar só para dentro da gente. A gente passa a olhar o que a gente pode fazer para transformar a vida do outro. Poxa, que legal. Então, olha só. Gente, olha que história. Eu já me impactei aqui, né? Quer dizer que, né, a gente vê uma pessoa, né, tão sorridente, né, tão assim, alegre, né? Alegre, e de repente fala, nossa, é só vitórias na vida, né? E olha só, né, a coragem de compartilhar com a gente aqui, né? Olha, eu pensei até nisso. Nossa, isso aí você não tem uma ideia de que praticamente por suicídio, acho que é 12 mil pessoas por ano, né? Morrem no Brasil por causa de suicídio. Na verdade, eles não querem tirar a vida, eles querem tirar a dor, né? A gente sempre... Mas você conseguiu se ressignificar, né? Sim. A retirar e dar um outro sentido, né? Sim. Agora, onde é que realmente você percebeu assim, vai dar certo? Vou conseguir. Porque as pessoas que você falou, olha só os gaps, só fica olhando lá, só fica olhando lá. E no momento você fala, não, dá para esse caminho, eu supero. Então, eu acho que é um momento muito de autoconhecimento, né? Eu fiz um mergulho para dentro. Eu falo que assim, qual é o movimento mais incrível que existe? É o movimento que você faz para dentro de si. E esse movimento, ele me deu acesso a entender a importância do cuidado, a importância de você ter pessoas ali que te apoiam, que você sabe que 4 horas da manhã você pode ligar para contar com essa pessoa. Então, olha, assim, que legal. E a gente sabe, através dos estudos da felicidade, que precisamos de uma rede de apoio para que a gente seja realmente feliz, né? A felicidade, ela sempre está ligada com pessoas. Olha você só, não é feliz felicidade está sozinho, ligada com pessoas. Né? Olha, você é feliz com pessoas, você é feliz com cuidado. Então, foi assim que surgiu tudo isso, que começou todo o meu trabalho. E, através dessa ressignificação na minha vida, eu acabei levando isso para as empresas, né? Como que eu posso, eu tive um sofrimento, eu vivi um sofrimento no meu trabalho. E aí, e agora? O que eu quero deixar no mundo? O meu deixar no mundo eu não quero que ninguém adoeça. A gente sabe aí, pelos dados da Organização Mundial da Saúde, a gente sabe que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. O 5º mais depressivo. Então... gente, tem depressão? Vai para a praia, vai pescar. Exato. E a felicidade, o que ao contrário do que muita gente pensa, que é só viver momentos de emoções positivas, a vida vai ter muitos momentos de baixa, né? Então, como que a gente desenvolve as habilidades de felicidade, resiliência, tudo isso para que a gente realmente continue a nossa jornada, porque a gente vai ter esses momentos de estar na baixa, mas e aí? Quais são as pessoas que estão aqui com a gente, nos dando esse suporte? Então, a felicidade, tem uma pesquisadora, uma das maiores pesquisadoras de felicidade, que é a Sonja Lyubomirsky, que ela fala, né, a felicidade nada mais é do que a sensação de contentamento e alegria, né, combinada com o sentido que você tem na vida. Sentido. Né? Qual é o sentido que você dá? A vida vale a pena? Né? Isso é uma combinação, sabe? Você me fez lembrar aqui, sabe, Carol? Vou chamar de Carol, né? Claro, com certeza. Eu falo Carolina é só minha mãe quando ela tá brava comigo. Carolina, opa, já o negócio pegou. Mas você me fez refletir aqui, Carol, na sua fala. Teve um psiquiatra judeu chamado Viktor Frankl, provavelmente você conhece muito bem ele. Ele escreveu ele ganhou o prêmio Nobel, né, da logoterapia, outra coisa, mas o que eu achei super interessante, que ele escreveu um livro, foi um legado fantástico para a sociedade. Aquele livro eu tenho de cabeceira da cama. Quando eu tenho até medo das pessoas pedirem emprestado aquele livro. Em busca de sentido. Em busca desse sentido, porque justamente você falou isso. E ele passou por 2 centros de concentração nazista, né? E aí ele deixou um legado que ele fez até, né? Sofrimento é igual a S menos S. Ou seja, não, desculpa. Desespero, de desespero é uma forma matemática que ele deixou pra gente. Desespero, ele caracterizava as pessoas que se entregavam. Metia a mão na cerca elétrica, partia para o 5 quadros, se entregava para a morte. Ele botou que é um S menos outro S1.
Um primeiro S é sofrimento. Todos estavam sofrendo naquele mesmo cenário. O que diferenciava era o segundo S. Quem passava por aquilo e quem ficava, que era o sonho. Exato. Ou seja, as pessoas que ele começou a focar nas pessoas que sobreviviam ao Holocausto e não as pessoas o que tinha de comum. E ele observou uma coisa interessante. As pessoas que sobreviviam ao Holocausto, diante daquela situação que ele falou que era a última das liberdades humanas que teve lá, que é a escolha, ele falou que tinha em comum era justamente um sonho que tinha após aquilo, uma visão de futuro. Ou seja, não posso morrer aqui porque eu tenho um filho que precisa de mim, que está na cidade e tal. Não posso morrer aqui porque eu tenho um livro para terminar. Né? Não posso morrer porque tem uma casa que eu não deixei de construir. Ou seja, sempre tinha alguém sonhando. É o propósito, é o que vai além do indivíduo. Né? Então, olha só como isso é um mecanismo, né, para impulsionar mesmo, muito forte. E eu às vezes, pego pessoas que têm uma depressão muito forte, às vezes acompanho alguns colegas aí, alguns amigos, alguns profissionais da psicologia também que trabalham forte isso. Mas a gente não pode deixar eles acreditarem que estão no final do túnel. Com certeza. Né? Porque quando chega ali, aí entra... Ou seja, o que diferencia é o sonho. E aí você entrou nesse segmento, porque eu fiquei muito feliz hoje de estar com você aqui, que é uma luta minha. Quando eu falo numa organização sobre felicidade, né, o bem-estar subjetivo porque você tem a sua subjetividade sua, eu tenho a minha, eu posso ficar feliz pescando, você pode ficar feliz lendo um livro, ouvindo uma música, então cada um tem a sua. Mas o bem-estar é aí para todos. Mas nas organizações é uma coisa muito nova. É nova. Muito nova. E aí eu queria ver qual a sua leitura sobre isso, qual o benefício, né, de uma empresa que investe, né? Gente, você parece que é diretora, né, da Vale da... Sou diretora de felicidade do Diretora clube. de felicidade. Olha que maravilha, diretora de felicidade. Como é um desafio tremendo, são paradigmas, muros enormes que precisam ser rompidos para poder levar isso, né, a sua autenticidade dentro das organizações. Explica pra gente como é que é isso, esse sentimento seu sobre trabalhar com isso aí nessas organizações. Vamos lá. Eu sou hoje a única pessoa atuante, diretora de felicidade atuante no segmento fitness. Então, tudo é novo, né? Eu falo que quando a gente fala de pessoas, não existe uma receitinha de bolo, né? A gente precisa realmente conhecer a história de cada indivíduo e saber como que a gente vai direcionar as ações da empresa para cada um. Não existe uma receita pronta e que ela vai dar certo para todo mundo. Quando nós iniciamos o nosso trabalho no clube, a gente começou no ano de 2022, né? Como que funciona a diretoria de felicidade? A gente trabalha com práticas para que o ambiente organizacional seja um ambiente agradável, que seja um ambiente inclusivo, seja um ambiente produtivo. Então, nós trabalhamos ali sempre focando no bem-estar daquelas pessoas que estão ali dentro. A gente não consegue, eu acho muito engraçado, quando a gente fala assim, tem muitos líderes que falam isso, né? Olha, da porta para fora você esquece os seus problemas, entra aqui para dentro e faça o seu trabalho, entregue os seus resultados. E a vida não existe isso. Se existir, até me conta, porque eu quero aprender. Eu também. Me ensina, né? Como, tá? Deixar os problemas em casa. Eu quero aprender como que funciona isso. Na verdade, não existe. O indivíduo, ele é integral. Então, se ele está com um problema lá na casa dele, vai repercutir aqui no trabalho. E a gente sabe que as pesquisas mostram que pessoas felizes são muito mais produtivas, são muito mais criativas, são pessoas que têm menos acidentes de trabalho. Então, a gente sabe que existem diversos estudos potencializando a felicidade do indivíduo dentro da empresa. Porém, a gente sabe que ainda estamos num caminho de engatinhar. Pois é, mas onde é o maior obstáculo hoje de implementar um projeto de felicidade dentro da empresa? Então, o maior obstáculo que eu acho é a liderança comprar a ideia. Primeira coisa, vamos comprar essa ideia? Como que a gente, de fato, cuida das pessoas? Né? Então, assim, hoje, como que a gente faz no clube? Primeira coisa no nosso trabalho foi formar uma liderança capacitada, que acredita naquilo.
A partir do momento que hoje a gente tem a Academia da Felicidade, que é uma academia, que é um treinamento que a gente faz comigo, né? Mais a Carolina, que é voltada para a parte de mentalidade. Nós fazemos esse trabalho com a liderança. A liderança, fora da liderança, abaixo da liderança, a gente tem os grupos operacionais, que são divididos em departamentos. Né? Hoje a gente tem um departamento aquático, departamento de arena, a gente tem um departamento de musculação, então, departamento de coletivas, então, departamento de comercial. Então, cada departamento possui um embaixador. Então, a gente faz um trabalho, na verdade, a gente ainda não chegou no trabalho com um embaixador. Como que a gente tem feito o trabalho? Eu comecei com a liderança. No momento, agora, estamos disseminando a cultura, porque a gente sabe que as pessoas que estão ali naquele ambiente, elas precisam estar alinhadas com os valores da empresa. Elas têm que entender qual é a cultura da empresa e fazer parte da cultura. Porque se ela está contra os valores, a gente está caminhando em sentidos opostos. Então, o trabalho hoje está em disseminação da cultura. Quando a gente começar a fazer as medições de felicidade, que é um próximo passo que a gente vai entrar, eu preciso primeiro fazer a disseminação da cultura. Mas, num momento, eu estou disseminando cultura e com formação de liderança. Quem treina hoje na empresa são os meus líderes da empresa. Ai, que bacana. Ou então, seja, estamos num projeto, é uma sementinha que a gente vai colocando todo dia para a gente ir construindo a felicidade dentro da empresa. Assim, eu trabalhei muitos anos no mundo organizacional, né, nessas empresas aí, e aí, quando fala um projeto de felicidade, lá o diretor e tudo mais, ele sabe lá no fundo que isso é importante, mas a primeira coisa que vem é custo. Será que é custo ou investimento para mudar essa visão, né, da alta liderança sobre essa questão de você investir no bem-estar subjetivo das pessoas? Então, vou te fazer uma pergunta. O que as empresas buscam? Elas ganham produtividade. Resultado, não é? Exatamente. Quem que produz o resultado? São as pessoas. Então, se você não cuida de pessoas, você não vai produzir resultados. Empresas que cuidam de pessoas não têm... A consequência vai ser sempre bons resultados. Isso é fato. Recentemente, eu estava até conversando aqui nos bastidores com você, né? Teve uma pesquisa da Gallup em 2023, né? Agora nós temos aí um choque de gerações, né? Nós estávamos conversando aqui sobre gerações, várias gerações X, Y, Baby Boom, todo mundo dentro de 4 gerações dentro de um ambiente de trabalho que foram criados diferentes, de maneira diferente, com algumas perspectivas, habilidades diferentes e alguns valores diferentes. Agora eu pergunto, assim, compartilha com a gente, na verdade não é uma pergunta não, como trabalhar felicidade? Vamos supor, a empresa já comprou o pacote. Uhum. Não, vamos implementar, porque realmente vai melhorar a pegada nossa aqui, o processo produtivo vai ficar um ambiente mais leve, né? Porque lá nessa pesquisa da Gallup, essa geração nova aí, Y, né? Principalmente e outras coisas, o que acontece? Eles não estão assim, escolhendo empresa por causa de salário mais. Né? Acho que foi os 50 e poucos % aí, vou vendo, questão de cultura organizacional. Ou seja, uma liderança sadia, né? Que fala, nossa, líder é muito tóxico. Hoje está falando muito sobre isso. Mas ele quer um ambiente agradável. Sim. E eles querem ter vida além do né? trabalho. E aí, essas diferentes pegadas, essas diferentes gerações que nós temos aí, como conectar isso para que todos possam, dentro do ambiente de uma empresa, realmente se sentir assim, caramba, hoje tem trabalho, vamos embora. É segunda-feira. Sexta-feira, já foi a semana. Né? Ou seja, fazer as suas entregas no final de semana, na sexta-feira, aquele sentimento gostoso de dever cumprido e com excelência. Como resgatar, principalmente as diferentes gerações? Você tem alguma ideia, alguma coisa, como é qual um gap maior para trabalhar essas gerações? É até questão, curiosidade minha mesmo, porque a gente já tentei algumas iniciativas nessa área, mas às vezes eu abarrava justamente com pensamentos diferentes, de gerações diferentes. Vamos lá, o que eu penso sobre os conflitos geracionais? Todas as gerações têm os seus pontos fortes, todas têm seus pontos fracos. A gente precisa conciliar o que cada um é bom. E eu acho que a base de tudo isso é o propósito. Para que você faz o que você faz? Por quê?
que você faz aquilo. Então, eu acho o seguinte, a gente sabe que as pessoas não pedem demissão porque estão infelizes ali. Elas pedem demissão dos seus líderes. Ponto. A gente já sabe que existem diversas pesquisas que falam sobre isso, né? O que eu acredito? O propósito do indivíduo é ele que dá sustentação dentro da empresa. Então, a gente sabe que a geração mais nova, o que eles buscam hoje? Eles buscam um ambiente leve, mas mais do que isso, eles querem ter vida além do trabalho. Que é muito o que a nossa geração a gente quer se dedicar demais e a gente se mata. Não é assim que a gente fala? Eu sofri uma consequência por causa disso. Exato. Então, assim, a gente precisa encontrar esse ponto de equilíbrio. Não é fácil. Se o equilíbrio fosse fácil, vivia todo mundo equilibrado. Mas não é fácil encontrar esse equilíbrio. Então, eu acho assim, quando a gente entende qual é o propósito daquela geração, e a gente direciona as nossas ações para quê? Para que aquela pessoa que a gente diz ser descomprometida com o trabalho, você consiga direcionar ela para que aquilo ali faça sentido. Bacana, criar sentido. Né? Criar sentido para ela. Porque se não cria sentido para ela, não tem porquê ela estar ali dentro. É por isso que na geração dos nossos pais, os nossos pais ficavam quantos anos dentro das empresas? Ixi, 35 anos. 35 anos dentro da empresa. Hoje, os jovens estão mudando de empresa a cada 6 meses, 1 ano. Né? Então, assim, eu acho que o primeiro ponto é encontrar o propósito dessas pessoas e você, como um líder, guiar essas pessoas para que elas realizem os sonhos delas. Precisa de uma habilidade muito boa da liderança. Com toda certeza. E aí, se você não tem um líder capacitado, como que você faz isso? O resultado é medíocre. O resultado é adoecimento. Muito legal, muito bacana mesmo, gente. E aí, se a gente fosse falar assim, um senso de urgência nessa área, né, nesses projetos, né, dessas organizações, das empresas hoje no processo produtivo. A gente falou bastante aqui, principalmente felicidade, né? Uma coisa nova, está um despertar novo, tá vendo? Mas com a tua experiência, com a tua vivência, hoje se tratar de um senso de urgência, né? Para poder atuar dentro das organizações, dentro das empresas, contratar de pessoas. Qual a leitura que você faria para a gente? Eu acho que os dados já mostram para a gente o senso de urgência, né? O Brasil, o primeiro país mais ansioso, a gente está vendo aí entrando num ápice aí de burnout. Então, e aí? Qual é o senso de urgência? É para ontem. Já tá mais do que na hora. Qual é o bem mais precioso que a gente tem na vida? Chama-se saúde. Se você não tem saúde, você não tem absolutamente nada. Então, assim, o senso de urgência é para ontem. A gente precisa urgentemente estar dentro das empresas. Urgentemente. Eu vou fazer o aplicativo aqui para poder matricular lá no R5. A gente precisa urgentemente cuidar da nossa saúde por completo. E a partir do momento que as empresas entenderem o quão é urgente isso, o quanto que tratar o colaborador com cuidado, cuidar da saúde desse indivíduo, mostrar para ele como que ele desenvolve as habilidades de felicidade. Por exemplo, a resiliência. Né? Quantas coisas difíceis a gente passa dentro das empresas? Inúmeras. Então, o quão a gente está desenvolvendo a habilidade de resiliência com a nossa equipe? Porque se a gente sabe que a vida tem esses altos e baixos, então toda vez que a gente estiver no baixo, essas pessoas não vão produzir. Então, assim, nós precisamos desenvolver as habilidades. Como que a gente desenvolve o savoring, por exemplo? Que é você estar, de fato, presente no momento. Apreciar o momento que você vive. Quantas vezes você vai fazer uma reunião e aquela pessoa está ali, ó, com o telefone celular e não está nem dando atenção para o que você está falando. Então, assim, hoje, as pessoas estão carentes de cuidado. As pessoas estão carentes de olho no olho. Então, assim, eu acho que a urgência tá para ontem. A urgência tá para ontem. Né? Legal, gostei dessa. A urgência tá para ontem. A urgência tá para ontem, gostei dessa. A urgência tá Vou pra pegar ontem. essa, tá? Vou levar isso nas minhas abordagens. A urgência tá para ontem. Então, assim, nós precisamos... Vou pegar isso aí. Nós precisamos implementar ações. Quais são as ações que a gente possibilita para os nossos colaboradores hoje?
né? Como que tem sido a jornada dessas pessoas dentro da empresa? Né? O que você oferece? Porque muita gente acha que a felicidade no trabalho é o oba-oba. É aquela salinha colorida, é o puffzinho, é o joguinho. Não. Felicidade não é o que a pessoa recebe. Felicidade é como as pessoas se sentem. Ponto. Então, assim, dentro das organizações, nós líderes, o quanto nosso trabalho está gerando esse senso esse sentido mesmo. Como que as pessoas se sentem ali dentro? Né? Para onde que elas estão caminhando? Então, acho que esse é o início de tudo está num líder capacitado. A partir disso, ele consiga levar isso para a sua base operacional. E ali é um cuidado, todos estão ali para cuidar uns dos outros. Nós passamos em torno de 90 mil horas da nossa vida no trabalho. Então, tem uma frase que é de uma das maiores pesquisadoras aqui do Brasil, que infelizmente não está mais com a gente, que é a Carla Furtado. E tem uma frase que eu amo dela, que é: esperar a sexta-feira para ser feliz é jogar a vida fora. Então, o que a gente faz? Você fica com ansiedade aos domingos à noite, aguardando para sexta-feira. Principalmente quando toca a música do Fantástico. Né? Aguardando Fazendo propaganda aqui, não. Aguardando a sexta-feira, ou você, no domingo, você já fica feliz que você já vai colaborar, servir, entregar o seu melhor para as pessoas. Então, acho que essa é a reflexão que eu deixaria aqui hoje. Ressignificar o sentido da vida. Exato. Olha, eu tô até, que estão falando assim, corte, já chegou o tempo e tal, eu tô aqui, tá tão delicioso, né? Esse papo gostoso aqui com a Carolina Pimentel. Né? E, Carol, dá um recado final aí pro público, você queira conversar alguma coisa sobre somente essa questão, se quiser falar, fica à vontade aí, ó, seu público aí, ó. Fala para ele um recadinho final aí para vocês aí. Bom, se eu puder deixar um recado aqui, tem uma frase que a gente fala muito lá no clube, que é: a felicidade, ela é um exercício diário. Né? São ações intencionais que a gente todo dia está ali construindo um pouquinho, uma sementinha todo dia. O que você faz todo dia? É você ir na praia, é você se conectar com seu filho de maneira verdadeira, genuína, olho no olho. Eu acho que é tudo um pouquinho. Então, se eu puder deixar um recado, o trabalho não é lugar de sofrimento. O trabalho é um lugar de você ser feliz, de você ser leve, o trabalho precisa ser divertido, o trabalho precisa fazer sentido e você precisa servir as pessoas. A partir do momento que você usa tudo que você tem de melhor para ajudar o outro a ser feliz, aí sim você vai entender o que de fato é a felicidade, que a gente chama de felicidade eudaimônica. Excelente! Aprendeu? Eu aprendi. Muito obrigado, quero agradecer novamente em nome da equipe toda do EDEC pela sua presença nesse podcast fantástico. Tá muito gostoso mesmo, tá bem temperadinho, muito bacana. É um assunto muito importante, que isso vai muito além das fronteiras da empresa, né? Isso é a vida da gente. Com certeza. E é isso aí, gente. Mais um podcast aqui com Carolina Pimentel. E olha, eu sempre falo, olha, boas ideias e quando estiver na cabeça, só serão pensamentos. Então, meu amigo, age que vem. Um abraço a todos.